repousar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar... A modernização da legislação trabalhista, ela foi muito importante para o Brasil do século XXI. E foi uma lei que foi objeto de muita especulação de natureza ideológica e de natureza política, no sentido de desconstituir a realidade acerca da lei. Eu acredito que dos senhores que estão aqui podem lembrar-se que a primeira propalada conversa que teve em torno da modernização trabalhista era que o ministro do Trabalho ia aumentar a jornada de 8 para 12 horas. Depois que o ministro do Trabalho iria tirar o direito do 13º. Depois o ministro do Trabalho ia tirar o direito de férias. Depois o ministro do Trabalho ia tirar o direito do FGTS. E por último o ministro do Trabalho defendia o trabalho escravo, queria revogar a lei áurea. Vocês vejam que a minha família, a renda familiar dos meus familiares é de 2 a 5 salários mínimos. Todos são seletistas. Eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Quando fiz 12 anos, a minha mãe me levou numa loja lá em Carazinho chamada Belauxen e comprou uma máquina de cortar grama e uma tesoura de cortar grama em prestação. E de dia eu ia na escola e de tarde eu ia cortar grama nas casas. Morava no bairro Floresta, em Carazinho. Pertinho lá de casa tinha uma capela da Assembleia de Deus. Nas terças-feiras a minha mãe fazia ir no culto com ela. Nos domingos de manhã ela fazia eu ir na escola dominical, onde eu aprendi os princípios que norteiam a minha vida até os dias de hoje. Então, como poderia eu, ministro do Trabalho, cometer tais atrocidades contra o trabalhador? Vocês vejam, eu tive minha carteira assinada quando eu fiz 16 anos de idade, trabalhando numa concessionária Massey Ferguson em Carazinho, chamada Belauxen. E a realidade da minha vida foi sempre nessa direção, labutando no trabalho. Hoje, segundo mandato de deputado federal, a realidade é que continuo uma pessoa franciscana ainda, mas eu sei da importância que é 2 endereços fundamentais para a dignidade humana, porque eu tive falta dos 2. O endereço para morar e o endereço para trabalhar. Enquanto nós estamos aqui nesse local aconchegante, o Brasil real é que nesse momento muitas crianças estão num lugar precário, com fome. Foram dormir com fome e acordaram com fome. E o pai e a mãe não têm o endereço para trabalhar. Nós somos a 5ª maior extensão territorial do mundo. O Brasil tem riquezas naturais, riqueza na flora, riqueza na fauna, a nossa extensão marítima, estabilidade no solo e estabilidade no clima. País com mais de 200 milhões de habitantes e com capacidade de produção de riqueza como nenhum outro país tem. Mas o Brasil real é o Brasil de 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica. O Brasil real é de 45 milhões de trabalhadores na informalidade, vivendo de bico e sem nenhuma proteção de direitos. O Brasil real é de 27 milhões de pessoas desesperadas buscando um lugar para trabalhar. Esse é o Brasil real. Esse é o Brasil verdadeiro. Basta nós sair nas ruas das nossas cidades, que nós vamos encontrar nos viadutos, nas esquinas, nas sinaleiras, o Brasil real. Então nós precisávamos ter a coragem de fazer um enfrentamento ideológico, quebrar paradigmas para modernizar a legislação trabalhista. A legislação trabalhista, ela foi concebida na década de 20, foi consolidada na década de 40, e vocês vejam que passou mais de 70 anos desde a sua consolidação, e nós ainda estávamos sob um ordenamento jurídico consolidado naquela época que foi concebida
lá na década de 20. Muitas vezes aquilo que parece ser um excesso de proteção produz o inanismo, prejudica, e o trabalhador era o grande prejudicado, dada a insegurança jurídica que existia no nosso ordenamento jurídico na área trabalhista. Era ruim para o empregador, porque o empregador não tinha segurança jurídica e tinha medo de contratar. Era ruim para o trabalhador, porque o trabalhador perdia oportunidade de emprego, não havia empregos. E era ruim para a magistratura, porque muitas vezes o juiz tinha que decidir em cima de subjetividades, porque não havia clareza na lei. Então nós precisávamos iniciar um processo para construir consenso em torno de princípios. Eu, pessoalmente, visitei, e eu preciso aqui citar duas pessoas que me acompanharam, o professor Denis Rosenfield e o Dr. Pablo Tatim, que viajaram comigo pelo Brasil, conversando com sindicatos de trabalhadores, confederações de trabalhadores, de empregadores, centrais sindicais. Eu, pessoalmente, conversei com os presidentes de todas as centrais sindicais, todas, da CUT, da Força Sindical, da Nova Central, da CSB, da Conlutas, da UGT. Conversei com todos, participei de plenárias com todas as representações de todas as centrais sindicais. Eu estive pessoalmente conversando com o presidente da CNI, CNA, CNC, CNT, CNS, todas as confederações de empregadores, e eu cheguei à conclusão que ambos falavam a mesma coisa, só porém de forma diferente, porque estavam distantes, um estava longe do outro. E numa dessas reuniões eu citei o exemplo de duas tribos. Uma morava no lado leste de uma cordilheira e a outra morava no lado oeste da cordilheira. E eles tinham uma contenda a respeito do sol, do nascer do sol e do pôr do sol. E muitas vezes essas tribos se encontravam e se agrediam por causa dessa contenda, porque para ambas não era o mesmo sol. Até que certo dia, os anciãos daquelas tribos resolveram subir no topo da cordilheira. E quando eles chegaram no topo da cordilheira, eles chegaram à conclusão que eles tinham uma contenda a respeito do mesmo sol. Eles falavam a mesma coisa, porém de forma diferente. Ambos desceram do topo da cordilheira, transmitiram a mensagem para os demais membros daquelas tribos e houve pacificação. Todas as reuniões que eu participei nas centrais sindicais, confederações, sindicatos de trabalhadores, eles diziam: olha, nós precisamos proteção de direitos, nós queremos segurança jurídica e nós precisamos de mais empregos. Eu visitava as confederações de empregadores e os seus dirigentes diziam: ministro, nós queremos celeridade e justiça, nós queremos segurança jurídica para nós poder gerar mais empregos. Mas qual era o mal que afetava toda essa boa intenção de ambas as partes? Eu notava que muitas vezes a pessoa estava com os pés no século XXI, mas apegado a um discurso encantador do final do século XIX, o início do século XX. Como que ainda no século XXI nós tivéssemos divisão de classes entre burgueses e proletários, capitalistas e proletários. E aquele discurso antigo que foi importante, foi fundamental para aquela época, que nós não podemos esquecer esta história importante em termos de aprimoramento da civilização, mas nós não podemos manter as soluções do final do século XIX, do início do século XX, para os novos problemas do século XXI. Hoje nós temos uma realidade que nas relações do trabalho nós temos 4 atores. Nós temos o trabalhador capitalista, é aquele que detém os ativos do capital. Nós temos o trabalhador empreendedor, é aquele que se arrisca, aquele que pensa, aquele que põe o negócio, aquele que gera emprego, que são muitos dos senhores que estão aqui. E nós temos também o trabalhador técnico, aquele que pela expertise do seu conhecimento e a tática das suas mãos faz as coisas se transformarem, as coisas acontecerem. Aquele que detém os ativos da força do trabalho, o antigo ourives, o antigo ferreiro, o antigo oleiro. E tem o governo que entra com arrecadação e fiscalização.
Então, trabalhador capitalista, trabalhador empreendedor, trabalhador técnico e governo. Não tem como um crescer promovendo ou querendo a desgraça do outro. O sucesso de um está vinculado ao sucesso do outro, porque sem capital não tem empreendimento, sem empreendimento não tem emprego, sem emprego não tem salário, sem salário não tem consumo, e sem consumo não tem arrecadação. É uma máquina que tem que funcionar de forma sistêmica, um contando e um trabalhando para o sucesso do outro. Nós precisávamos avançar nessa direção, no sentido de abrir consciência de que uma nação, ela se estabelece sobre 3 pilares: segurança nacional, que se dá pela robustez das Forças Armadas, definição de competências das polícias internas e o seu aparelhamento, segurança jurídica pela fidelidade dos contratos. Entre o capitalista, trabalhador capitalista e o trabalhador empreendedor tem um contrato. Entre o trabalhador empreendedor e o trabalhador técnico também tem um contrato. Então esse contrato tem que ser fiel, tem que ser claro, ele tem que ser sólido no que diz respeito ao seu cumprimento. E o terceiro eixo é a segurança monetária pela sanidade da moeda, moeda forte, desenvolvimento econômico, produção de riquezas, para que todos possam ser partícipes do capital. Então nós começamos a viajar, trabalhar, conversar com todos os setores, ouvir sugestões, ouvir críticas. E eu lembro que no Rio de Janeiro, quando nós realizávamos uma conferência na sede do Tribunal Regional do Trabalho, lá no Rio de Janeiro, tinha uma plateia, um grande número de pessoas, e no final algumas pessoas com cartazes criticando o ministro do Trabalho, criticando o ministro do Trabalho, o ministro golpista, ministro escravocrata, ministro e uma série de adjetivos lá que não tem nada a ver comigo, mas tudo bem. E eu sempre digo assim, que eu defendo veementemente o direito de crítica e de manifestação, ainda que seja contra mim, ainda que seja muito absurda aquela crítica, aquela manifestação. Eu defendo o direito de se manifestar e o direito de criticar, porque isso é sintoma da democracia, e a democracia tem que preservar os seus sintomas, o direito de manifestação e o direito de crítica. Levantou-se um moço e começou a gritar, esbravejar entre eles, e veio na minha direção com o dedo no visto, e veio, as pessoas tentaram impedir dele vir, pensando que ele ia me agredir, e eu disse: não, deixa que ele venha aqui, ele precisa falar alguma coisa, deixa que ele venha. E até porque gaúcho não nasce de susto, então dava para vir. Aí aquele moço subiu e disse: tu vai falar tudo que tu quiser falar nesse microfone, você vai falar tudo nesse microfone. E ele olhou para mim e disse assim: por que vocês não fazem nada? Por que vocês estão lá e vocês não fazem nada? Por que vocês não fazem alguma coisa por nós? E começou a usar essas expressões. Ele disse: eu estou há mais de 6 meses desempregado. E vocês vejam, o Brasil vinha perdendo desde dezembro de 2014 uma média de 100 mil postos de trabalho por mês, uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Em 2015 o Brasil tinha perdido mais de 1,5 milhão de empregos, foi botado para a rua, mandado embora mais de 1,5 milhão de trabalhadores, e muitas empresas estavam trabalhando com jornada reduzida, em extrema dificuldade, e os investimentos fugindo para o Brasil. E aqueles 45 milhões de trabalhadores que estavam na informalidade, aquelas 60 milhões de pessoas sem atividade econômica, e aqueles 30 milhões que precisavam de um emprego, 14 milhões de lares sem nenhuma pessoa trabalhando. Qual era a esperança dessa gente? Se no jornal, no rádio, os dados do CAGED sempre davam dados negativos e que não havia novas contratações. Aquele moço desesperado, ele disse: eu tenho aluguel atrasado, eu tenho meu gás terminou, eu tenho meus filhos para sustentar, e essa era a realidade. Eu disse para ele: olha,
Eu sei o que é isso, eu já passei por isso, eu já estive desempregado. E esse teu sofrimento é o sofrimento de 30 milhões de brasileiros, e é por causa de você, e é por causa desses outros, que nós precisamos nos unir, para buscar consensos e modernizar a legislação trabalhista, oferecer para os empreendedores segurança jurídica, para atrair investimentos e gerar empregos. Daí eu disse assim: o ser humano, ele usa as ferramentas que tem fundamentado em princípios, princípios religiosos, princípios ideológicos e princípios econômicos. Na história das barbáries da humanidade, lá estava a religião, lá estava a ideologia e lá estava o dinheiro. Então não dá para você continuar apegado a princípios, a um discurso do século XIX, sabendo que isso, em que pese a boa intenção daqueles que as utilizam, não resolveu os problemas. Nós tivemos no Brasil, depois da Constituição de 1988, governo socialista, governo liberal, governo neoliberal, e os problemas continuam, em que pese as boas intenções desses governos, mas não resolveram os problemas. Então nós precisamos sentar na mesma mesa, o socialista, o comunista, o marxista, o trabalhista, o neoliberal, o liberal, e buscar consenso. E esse consenso foi construído porque no dia 22 de dezembro de 2016, lá no Palácio do Planalto estava todas as centrais sindicais, todas, utilizou da palavra o presidente da UGT, o presidente da Nova Central, o presidente da CSB e o presidente da Força Sindical. Utilizou da palavra o presidente da CNI, presidente da CNA, o presidente da CNC, o presidente da Fiesp. Utilizaram da palavra porque tinha um consenso. Um artigo, 3 incisos, dava força de lei para os acordos coletivos de trabalho. Agora a magistratura poderia, a partir da lei, porque ali estava de forma clara, especificando quais eram os direitos disponíveis do trabalhador, que através do acordo coletivo de trabalho, o trabalhador poderia escolher a forma mais vantajosa de usufruir desse direito. Exemplo, lá em Carazinho, minha cidade, os trabalhadores da construção civil queriam cumprir a jornada de trabalho de 44 horas semanais, de segunda a sexta, e folgar no sábado. Eles eram impedidos. Tem um hospital aqui na região metropolitana que a categoria fez o acordo coletivo de trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Vejam, trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. E assim exerceram o cumprimento dessa jornada. Passou-se o tempo, depois de, parece que 7, 8 anos, um desses trabalhadores, o sindicato, entrou com uma ação, o mesmo sindicato que fez o acordo, entrou com uma ação contra a instituição hospitalar, e a indenização, a execução, R$1.250.000, um hospital. E aí eu pergunto para vocês, quem cursou 7 anos numa universidade, quem fez 3 de mestrado, e uma vez por ano vai fazer mergulho parece que é Finlândia, Tailândia, eu acho que não dá para ser tratado como hipossuficiente. Não pode dizer que foi enganado lá atrás. Então não dá para nós oferecer para o setor empreendedor ou para a própria magistratura um conjunto de leis que haja margem para a subjetividade e também legitime a litigância de má-fé. Nós não podemos ter uma legislação nesse conjunto. Então nós precisaríamos avançar no sentido de dar aos acordos coletivos de trabalho força de lei para deliberar, e lá está, 611A e 611B. Em quais circunstâncias o acordo coletivo de trabalho pode deliberar e em quais circunstâncias não pode. O acordo coletivo não pode, e nem a convenção pode deliberar sobre salário mínimo, sobre 13º,
sobre uma série de outros direitos que estão ali especificados, em especial aqueles lá do artigo 7º da nossa Constituição Federal. Mais de 30 estão ali assegurados. Não dá para mexer, não dá para trabalhar. Nem o empreendedor, ninguém pode mexer ou tratar em acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva sobre aqueles direitos que ali estão. Está muito claro a sua interpretação. A lei entrou em vigor no dia, já me olhou 2 vezes ali, eu acho que eu passei da minha aula. Eu passei 1 minuto, mas já foi. Eu já conheço ele pelo olho, e daí tem mais o desembargador ali, que os dois estão me enquadrando com relação ao horário. Acho que mais umas 5 dessas aí eu estou. Mas os senhores vejam, a lei entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. O vice-presidente mundial da Mitsubishi disse que o Brasil se tornou no melhor ambiente de negócios da América Latina. O presidente da General Motors para a América Latina disse que o Brasil se transformou no melhor ambiente para investimentos da América Latina. O Brasil, que vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês, agora o Brasil começou lá em abril de 2017, 30 mil por mês. E agora no primeiro quadrimestre de 2018 foi o melhor quadrimestre nos últimos 5 anos na geração de empregos. Então aqueles 27 milhões de trabalhadores que estavam desesperados, sem alento, sem esperança em casa, agora eles viram, as empresas voltaram a contratar. O Brasil vai produzir em 2018 mais de 1 milhão de empregos formais com carteira assinada. E o principal, com direitos garantidos, salário justo, dignidade, trabalho digno. Perder emprego é para o Brasil do passado, o Brasil do futuro é o Brasil do emprego. Quem aposta que o Brasil não vai dar certo vai errar, porque o povo brasileiro é maior do que ideologia, do que qualquer outra coisa que se opõe ao crescimento desse país. Porque as cores da nossa bandeira são verde, amarela, azul e branca. Está escrito ali ordem e progresso. Custe o que custar, o Brasil vai crescer e nós vamos chegar à condição de pleno emprego. Obrigado a todos, Deus abençoe o Brasil. Meu abraço ao prefeito Celso, ali de Venâncio Soares, meu amigo. Deus abençoe vocês. Obrigado. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o deputado Ronaldo Nogueira. Nós estamos aqui à presença do prefeito de Cachoeira do Sul. Quero dizer da minha alegria de estar aqui nessa cidade aconchegante, bonita. Estava dizendo para o nosso desembargador Ricardo, amigo de longa data, e que atua aqui, que já atuou como juiz aqui, que aqui está um friozinho gostoso, um friozinho bem agradável. E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com vocês sobre a questão da nova legislação da reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro do ano passado. E eu quero começar dizendo para vocês que me falaram que eu sou professor, de fato, durante as aulas eu sempre começo falando, introduzindo uma ideia que a experiência me evidenciou. Diz respeito à natureza e à movimentação pendular da sociedade, em todos os sentidos. No sentido jurídico, no sentido legislativo, sempre a sociedade tem um movimento de pêndulo, um movimento que às vezes vai para um lado de uma força, outras vezes vai para o outro lado, mas a tendência é o equilíbrio. Por quê? Porque, como destacou o deputado agora há pouco, apesar de interesses aparentemente antagônicos, a relação entre empregados e empregadores é de parceria acima de tudo, porque se um ganha, o outro ganha. E acrescentou o deputado, o governo ganha também, o Estado ganha também.
a sociedade ganha também. Então é importante que exista esse equilíbrio, mas não se pode negar que existem interesses aparentemente antagônicos. E esse movimento pendular eu trago para vocês muito rapidamente o exemplo. No começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, o trabalhador, e eu não digo só no Brasil, isso era no mundo, o trabalhador não tinha proteção nenhuma. Não havia nenhuma legislação, nenhuma garantia protetiva ao trabalhador. De modo que se ele sofresse um acidente do trabalho, por exemplo, ele estava perdido. Ele não tinha nada que o sustentasse na incapacidade laborativa, na incapacidade para o trabalho, porque não existia mecanismo de proteção. Então, se ele ficasse incapaz para o trabalho, ele ia ter que mendigar, ele ia ter que viver de ajuda de amigos, de familiares. E aí veio a Previdência Social, veio a legislação da Previdência Social, veio as primeiras normas trabalhistas de proteção ao trabalhador. Vocês vejam que da completa falta de proteção começou a surgir um leque de proteção, porque a sociedade reclamava o equilíbrio e havia um desequilíbrio. E esse leque protetivo foi aumentando, e aqui o interesse antagônico lutando por isso, né? Veio a Constituição de 1988, que constitucionalizou o direito do trabalhador, foi o ápice do direito protetivo. E aí, tanto a legislação como o entendimento judicial a respeito da proteção, da necessidade de proteção desses trabalhadores, passou a ganhar aspectos de superproteção, de excesso de proteção. E eu não estou falando nada desconhecido de vocês. Nós estamos falando de situações em que o próprio deputado acabou de me dizer aqui, em que o excesso de proteção, em vez, no lugar de proporcionar segurança, proporcionava uma insegurança e causava instabilidade e prejudicava o próprio beneficiado. E o exemplo claro, a gente discutia isso há muitos anos na escola e até perante os colegas do Poder Judiciário, é aquela situação em que o empregador se vê privado de conceder um benefício que ele gostaria, que não tem nenhuma lei que preveja, mas que ele gostaria de fornecer ao seu empregado. Mas se ele fornece, aí ele vai ter que pagar férias, 13º, FGTS, incorpora, não posso retirar mais, então é melhor eu não conceder. Então é melhor eu não fazer essa benesse ao meu empregado, porque senão o prejuízo depois vai ser meu e o arrependimento vai ser meu. Esse excesso de proteção exigia uma medida, porque a sociedade pede pelo equilíbrio. E esse equilíbrio, ao meu ver, ele tende a ser provocado pela nova legislação, pela lei que modernizou a legislação trabalhista. Qual é o objetivo dela? E o objetivo dela é claro, é retirar esse excesso protetivo e trazer um equilíbrio. Não é retirar a proteção. O objetivo, e assim, é muito claro isso, o objetivo não é retirar a proteção, porque o trabalhador precisa de proteção, o Estado ainda precisa proteger o direito do trabalhador, mas impedir que esse excesso protetivo traga a insegurança jurídica, traga a insegurança nas relações negociais e, em consequência, um prejuízo grave para a própria parceria que existe e que deve existir entre empregados e empregadores. Pois bem, a legislação trabalhista aprovada e que entrou em vigor em novembro, ela não é perfeita. Nós conversamos já com o deputado a respeito dessas situações. Ela precisa de aprimoramento, mas ela é o primeiro passo
de um caminho novo, de um caminho que é preciso ser trilhado na direção do equilíbrio da sociedade, na direção do equilíbrio dessa relação empregado-empregador. Então, a partir dela, haverá um aperfeiçoamento, haverá um aprimoramento, não apenas na legislação, mas na mentalidade também dos julgadores, porque não adianta nada mudar a legislação se a mentalidade daquele que a aplica não se adequar a essas modificações. Então, esse padrão de equilíbrio é que deve reinar na mentalidade de todos aqueles que aplicam o direito do trabalho, seja na condição de empregador, seja na condição de advogado, seja na condição de magistrado e de juiz. Aspectos importantes vieram nessa legislação, e aqui eu quero destacar pontos positivos que me parecem essenciais nessa lei modernizadora. Em primeiro lugar, ela tratou de regular situações de fato que eram existentes, que eram cotidianas no nosso mundo e que não eram regulamentadas e que precisavam ser regulamentadas. Eu posso dar o exemplo do trabalho intermitente, aquele trabalho que o empregador, aquele que toma o serviço, precisa, mas não precisa com a continuidade de uma relação típica de emprego, característica daquelas que nós conhecemos de segunda a sábado. O exemplo muito claro é uma empresa que promove eventos. Não tem evento de segunda a sábado. Tem evento, às vezes, 2 vezes numa semana, outras vezes não tem nenhum evento na semana, às vezes tem 4, 5 eventos no mês, outras vezes não tem evento nenhum, às vezes um mês não tem evento nenhum. E ele não tem condições, não existem condições econômicas de ter um corpo Nós estamos falando aqui, os nossos queridos que nos servem, os garçons, eu não posso ter eles como empregados cotidianos de segunda a sábado, porque eu só preciso naquela ocasião de eventos. Ou então um hotel, um restaurante que ganha mais movimento em determinada época, que ele tem que contratar extras. Ele já tem um corpo cotidiano, mas ele precisa de extras. Como é que eu faço isso? Eu fazia, né? Havia, isso aí era na prática, acontecia. Contrato por diária, ele recebe por dia, no final do dia, tchau, obrigado. Ele faz a oferta, olha, eu vou te pagar 100, não, 100 é pouco, o outro lá está me oferecendo 150, eu vou lá para o outro. Ah, esse final de semana eu não posso porque é aniversário da minha filha, eu preciso ir no aniversário da minha filha. Havia uma relação negocial. E como que isso era resolvido na Justiça do Trabalho? Na base do tudo ou nada. Ou reconheço o vínculo e você tem que pagar como se fosse empregado de segunda a sábado, ou o trabalhador perdia tudo, não reconhecia vínculo e era zero. E enquanto isso, esse trabalhador que também tinha o seu interesse, porque ele muitas vezes não quer um relacionamento fixo como o do emprego característico como nós conhecemos. Ele quer aproveitar a oferta, o preço maior daquela época, ele quer viajar, ele quer ter, ou então não tem condições, mas ele não tem condições de ter um emprego também, não consegue um emprego, pelo menos ele vai fazer o que o deputado aqui disse, olha, eu vou fazer um bico pelo menos, eu vou ter uma renda agora. Só que ele não tinha segurança jurídica nenhuma, ele não recolhia previdência, não tinha direito, se acontecesse um acidente, ele não tinha aquele leque protetivo todo, né? A legislação, a lei atual agasalha, prevê, regulamenta essa relação jurídica. Regulamenta da melhor forma? Não sei. Ela pode merecer aprimoramento. Qual é o mérito da 13467? É lembrar que essa relação existe de fato e que precisa ser regulamentada. Isso é importante. Se é melhor ter férias, ou não é o caso de abordar férias nesse tipo de relação, é outros 500. É algo que o dia a dia vai mostrar. Mas o que não podia ficar era sem regulamentação. Nós não tínhamos regulamentação, e aí aquele subjetivismo do caso concreto,
Um juiz reconhecia o vínculo e às vezes quebrava a empresa de buffet. O outro não reconhecia vínculo e o meu colega que ganhou tudo e eu não ganho nada. É uma insegurança jurídica enorme. Outra questão que foi regulamentada e que precisava ser regulamentada, menos traumática talvez, mas tão importante quanto, o teletrabalho. O teletrabalho, o trabalho daqueles que mexem no computador e que muitas vezes é vantagem ficar em casa, trabalhando para ele e para o empregador. É uma realidade da modernidade. Antes não tinha nem computador. Hoje temos computador em todas as casas. E hoje o teletrabalho é uma realidade, inclusive no Poder Judiciário. A norma jurídica passa a regulamentar esse tipo de relação, inclusive quanto às despesas de aquisição de equipamento. Algo muito importante, muito interessante, e que não tinha regulamentação nenhuma. Como deixar o Brasil sem essa normatização? Outro aspecto importante que me parece dessa reforma trabalhista: ela trata os iguais de forma igual, mas consegue promover a diferenciação entre os desiguais. Vocês vejam que eu acabei de dizer que a legislação trabalhista precisa ser protetiva. O Estado intervencionista precisa existir, precisa proteger. Por quê? Porque o trabalhador, ele precisa do trabalho, ele precisa da renda, e se ele precisa para a sua subsistência, ele pode concordar com muita coisa, com tudo na verdade. Se ele vai, é minha subsistência, e para minha subsistência eu faço de tudo. Então é preciso que a lei regulamente, é preciso que a lei lhe proteja num patamar mínimo. E eu até brinco quando eu dou aula: o empregado que precisa do salário do dia a dia para sustentar a família, na época da contratação assina até atestado de óbito, porque ele precisa. Então ele precisa da proteção legal, mas não é todo o trabalhador que precisa dessa proteção. Nós, juízes do trabalho, muitas vezes eu cansei de me deparar com situações em que altos empregados que recebiam valores muito superiores a que muitos empresários, com conhecimento jurídico, inclusive advogados, ou com conhecimentos técnicos especializados, médicos, engenheiros, com alto poder negocial, eram tratados como insuficientes. E tinham que ser tratados assim porque a legislação mandava. A legislação estabelecia, eles tinham que ser tratados como se fossem inimputáveis. Ou seja, se não tivesse capacidade de discernimento ou capacidade de decisão. Essa realidade muda com a 13467. Essa realidade muda. O juiz do trabalho vai poder avaliar se aquele trabalhador em específico teve um poder negocial ou não teve um poder negocial, se aquele acordo que ele fez foi legítimo, ou foi uma legítima disposição de vontade ou não foi. Nós temos casos aí, nós estamos falando de futebol, jogadores de futebol com altos salários, que ganham milhões, eles devem ser tratados de uma forma, da mesma forma que aquele servente de pedreiro, que todo dia tem que batalhar para ter o sustento da sua família, o salário mínimo ou um pouco mais. Não, a diferença é básica e é preciso que seja respeitada. A legislação trouxe essa vantagem, trouxe mais uma vantagem ainda no campo da negociação: a possibilidade da rescisão por acordo. Vocês sabem, vocês atuam com isso. Muitas vezes o empregado quer ser mandado embora, mas ele não quer pedir demissão, porque ele tem um prejuízo quando ele pede demissão, ele não saca o FGTS, ele não... E o que era feito até então? Fraude. Eu mando você embora, você me devolve o aviso prévio, você me devolve a multa. Aí depois iam na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho oficiava os órgãos
competentes, porque houve irregularidade, seguro-desemprego que a pessoa recebeu sem ter direito. Hoje há uma possibilidade, há uma previsão que permite você ser honesto, que permite você atender à vontade do trabalhador sem trazer muito prejuízo para você também. E a rescisão por acordo é uma realidade fática que foi regulamentada, e isso é muito bom. E ainda nesse campo, a liberdade e digamos assim, a potencialização da credibilidade das convenções coletivas. Esse é um fator importante, porque a Justiça do Trabalho, com o tempo, começou a amarrar essas negociações, principalmente sob o argumento da saúde do trabalhador. Um exemplo claro, que há algum tempo já deixou de ser, mas que existia, era a questão do intervalo para a refeição. A lei diz, no mínimo 1 hora de intervalo. E aí o Tribunal Superior do Trabalho disse, essa 1 hora é inegociável. Por quê? Porque é medida de saúde do trabalhador. Ele precisa de 1 hora de refeição, ele precisa de 1 hora para descanso, e isso é inegociável. Qualquer negociação coletiva que venha nisso não vale nada. Faz tempo, isso aí mudou já, até antes da legislação, nesse aspecto, em outros não. Mas naquela época o TST dizia isso, não pode reduzir. E eu estava mediando um acordo coletivo, aliás, um dissídio coletivo entre sindicato de trabalhador e de empresa, e o que travava não era o reajuste salarial, o que travava era o intervalo. Por quê? Porque os sindicatos dos trabalhadores queriam intervalo de 30 minutos e o da empresa não abria mão de 1 hora. E por que não abre mão de 1 hora? Porque o TST me anula, ele reforma, nós não conseguimos negociar isso. Então o senhor que vai ter que decidir. E aí eu chamei o presidente do sindicato dos trabalhadores, era motorista de ônibus urbano na cidade. Eu chamei e falei, escuta, por que vocês não aceitam 1 hora? Aceita 1 hora, a jurisprudência está dizendo que é 1 hora, que não anula se for meia hora. Por que vocês querem meia hora? Ele falou, doutor, se eu aceito meia hora, eu apanho lá fora. Por quê? Porque o motorista, eles cansam de me dizer o seguinte, nós temos intervalo quando o ônibus para lá no ponto final. E lá daí nós ou tem uma lanchonete, ou eles sentam, ou eles já levam a comida, enfim. Eles comem em 20 minutos e depois eles ficam o resto do tempo de braço cruzado, esperando dar 1 hora. Quando dá 1 hora, eles voltam, só que daí eles têm que ficar meia hora a mais no final. Eles querem voltar para casa mais cedo. E eles não fazem nada naquela outra meia hora ali. Ora, e aí a gente acabou, e o TST acabou vendo essa situação e iniciou uma abertura no sentido dessa possibilidade de negociação em casos especiais. A legislação abre essa margem para que, no caso concreto, os sindicatos é que sabem o que é melhor para a sua categoria. Eles que devem negociar, eles que devem achar as condições, e não a gente, com base numa lei genérica, numa lei geral, numa lei abstrata, presumir que menos que aquilo causa doença. Não necessariamente. Então, as peculiaridades da situação concreta vão possibilitar aos sindicatos atuar nessa negociação. E a credibilidade dessa negociação, ela é muito importante. Existem aspectos que ainda precisam melhorar, existem, e eu vou fazer questão aqui de tocar em alguns deles. Já falei para vocês da questão da negociação. O problema é o seguinte, tenho dúvidas, e até em outra reunião nós conversamos, o ministro Gelson, nosso querido ministro aqui, uma das maiores autoridades em direito do trabalho no Brasil, disse, olha, nesse ponto eu até não concordo tanto, a questão da contribuição sindical. Vejam só,
a supressão completa da contribuição sindical, sem a quebra da unicidade sindical, ao meu juízo gera uma contradição. Por quê? Porque se a convenção coletiva que o sindicato fizer abrange todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, qual é o estímulo que eu tenho para me sindicalizar? Eu pagando a contribuição ou não pagando, eu vou receber os benefícios do mesmo jeito, então eu não vou pagar. E ao mesmo tempo em que eu empodero o sindicato na negociação, eu retiro dele a base financeira, a fonte de custeio. Então me parece, não é que eu seja a favor da manutenção da contribuição, eu acho que ela não poderia ser suprimida de forma abrupta, de forma completa, sem antes trazer uma possibilidade, primeiro, de pluralidade de sindicatos, da possibilidade do trabalhador saber que é importante ser sindicalizado, é importante entrar num sindicato, porque é ele que vai negociar o teu direito, e o direito que ele negociar vale para aquele que é associado. Então haveria uma harmonia nessa questão. Então a supressão da contribuição sindical abrupta, sem a quebra da unicidade sindical, para mim, ao meu juízo, representa uma contradição que vai dar um trabalho nesse momento inicial no aspecto da sociedade. Danos extrapatrimoniais, ou chamados danos morais, apenas para dar mais um exemplo. Vejam, era importantíssimo estabelecer critérios para quantificação de dano moral, porque dano moral é muito subjetivo. Eu tenho uma história para vocês, eu estava estudando, aliás, foi a fonte do meu estudo, quando eu fiz o doutorado, foi sobre dano extrapatrimonial, e eu estudei uma oportunidade numa obra, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, duas situações em que, numa delas, a mãe perdeu 2 filhos assassinados, o tiroteio, aquela questão de guerra, de facções e policiais, e aparentemente eles foram baleados naquele conflito. Enfim, ela entrou com uma indenização contra o Estado, pedindo em razão da morte dos 2 filhos. E também tinha um outro caso concreto, em que a dona de 2 cachorrinhos, ao transportar o cachorro por avião, houve despressurização da cabine e os 2 cachorros morreram. As duas entraram com uma ação de indenização, as duas ganharam. Qual foi o problema? A mãe ganhou menos da metade do valor da indenização da dona dos cachorros. Por que isso? A justiça errou? Errou, mas porque não tinha critério nenhum. Não existia critério. E era importante estabelecer critérios, e a legislação veio para trazer esses critérios. Qual é a minha crítica então? É estabelecer a indenização com base no salário de quem sofreu o prejuízo. E isso foi inclusive objeto detectado pelo próprio ministro do Trabalho, hoje aqui presente, o deputado Ronaldo Nogueira, que propôs uma medida provisória para retificar essa questão. Aliás, vários pontos. A medida provisória tratou de muitas questões importantes. Uma delas era essa, da questão da utilização do salário como padrão de indenização. Por que esse é o problema? Porque indenização por dano moral... Falei tanto que... Porque a indenização por dano moral, na verdade, ela é uma retribuição apenas, uma compensação pela ofensa à tua dignidade. E a tua dignidade não se mede pelo salário que você recebe. A dignidade do homem não vale o quanto ele ganha. A dignidade tem um padrão único. Daí porque a medida provisória, ao desvincular do salário e atrelar ao teto máximo do benefício da Previdência Social, foi perfeita, porque aí passou a estabelecer critérios, e critérios que valem tanto para o pedreiro quanto para o engenheiro, tanto para o zelador quanto para o gerente maior. A indenização vai ser a mesma.
Então, essa questão precisa ser, a medida provisória, infelizmente, ela não entrou em vigor, ela entrou em vigor, mas não foi aprovada e, portanto, caducou. É preciso trabalhar. O deputado, em outra conversa, me disse que vai trabalhar nisso, mediante projetos de lei, para atualizar a legislação recém-aprovada, e isso é muito importante, isso é muito bom. Por agora, e para concluir, eu quero dizer o seguinte: muito se disse que o Poder Judiciário não vai aplicar a nova legislação trabalhista, que o juiz vai ter resistência de aplicar. Pois eu digo para vocês que isso não é verdade, porque o juiz, ele assume um compromisso, e o seu compromisso não é ideológico, o seu compromisso é de obedecer à lei, é de fazer cumprir a lei e a Constituição da República. Então ele não tem que achar essa lei boa ou ruim, ele só tem que aplicá-la à luz da Constituição. É esse o seu papel, e é isso que o Judiciário está fazendo já. Não é que vai fazer, já está fazendo, aplicando a nova legislação, porque esse é o seu dever, essa é a sua obrigação. E lógico, essa legislação vai ser aperfeiçoada, vai, até mesmo na interpretação, na forma de interpretação. Mas dizer que o Judiciário não vai reconhecer essa nova legislação traz uma insegurança jurídica enorme. E o meu papel aqui, eu disse isso para o deputado outro dia, veio com o maior prazer. Por quê? Porque é importante que vocês ouçam que eu estou em contato com os meus colegas, e eu sei que a legislação trabalhista recém-aprovada e já em vigor vai ser fielmente observada pela Judicatura e vai ser aperfeiçoada pelo Poder Legislativo, porque o objetivo maior, o objetivo principal é trazer equilíbrio para a sociedade, porque o equilíbrio traz o progresso, porque o equilíbrio ajuda a todos os parceiros dessas relações, como disse o deputado, triangulares, porque abrange empregado, empregador e Estado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento as autoridades presentes e demais integrantes deste prestigiado evento, na pessoa de Sua Excelência, o deputado federal Ronaldo Nogueira. O tempo é curto, as expectativas desportivas também são muito grandes, ao contrário, portanto, daquele tempo de que nós dispomos. Prometo ser breve. Prenuncio que vou desenvolver com a brevidade necessária minhas ideias com base em 4 aspectos que reputo significativos. Tenho a intenção de desmistificar 2 ideias recorrentes ainda hoje em relação ao projeto de lei e agora no tocante à própria lei 13.467, e tentar abordar, ainda com a rapidez que se faz necessária em razão do tempo, apresentar 2 aspectos relativos a 2 assertivas que pretendo fazer, segundo as quais, na minha ótica, serão o que eu chamo de 2 verdades. Então, vou tratar de 2 mitos e de 2 verdades. Se houvesse tempo, teríamos outro que seria um outro aspecto, um outro bloco lógico, que seria uma espécie de desafio com relação à aplicação da lei. Olha o primeiro mito que detectei desde o início da apresentação deste projeto. O mito de que este projeto vinha, e foi salientado pelo ilustre deputado, este projeto viria para acabar com direitos trabalhistas. Tive o desprazer de assistir na televisão, na época em que se tratava disso, de um deputado federal rasgar a Constituição à luz e dentro do debate pertinente à lei, na época projeto e agora a lei de que estamos a tratar. Se trata, além da falta de educação e da indelicadeza, se trata de uma ignorância inominável, até porque qualquer criança sabe que se trata
de uma lei ordinária que não teria nenhuma possibilidade, a mais remota possibilidade, de derrogar disposições pétreas de natureza constitucional. E aquilo que não é pétreo, em princípio, pode ser mudado. E aqueles que estão desagradados com eventuais mudanças, como até foi proposto aqui, para aperfeiçoar o que foi feito, dirijam-se ao Legislativo, aos seus representantes, né, no Legislativo, e tentem fazer um trabalho melhor do que o que foi feito. Então, primeiro mito, a lei não veio absolutamente, não vejo essa perspectiva para retirar direitos trabalhistas. O segundo mito, e na minha hoje advocacia, tenho muito contato com empresários, o outro mito que se criou, pelo menos, e foi do meu conhecimento, é de que esta lei, digamos, se trataria de uma espécie de lei áurea para os empregadores. Agora, com essa lei, nós estamos liberados, né? Nós nos soltamos de vários julgos trazidos até então pela antiga CLT. Isso também não é verdade. E cito, fazendo uma abordagem um pouquinho mais abrangente, que inclui também a Lei 13.249, que reformulou alguns dispositivos da Lei 6.019, que tratava do trabalho temporário, estabelecendo a possibilidade de terceirização nas relações de trabalho em atividades que não estavam restritas às atividades fim da empresa. Eu apenas para lembrar, sem falar da própria Lei 13.647, no tocante à imposição, por exemplo, de multas pesadíssimas por empregado, por exemplo, não registrado. Cito os dois casos porque vejo uma certa pertinência. A leitura do artigo 4º desta Lei 13.249, me parece que é o 4A, que trata da possibilidade de terceirização em atividade que não seja atividade fim, traz o que eu tenho chamado, do ponto de vista acadêmico, de uma pegadinha. Por quê? Porque a lei, na sua reformulação da Lei 6.019, na mesma medida em que permite a terceirização, repito, em atividade que não é atividade fim, conceitua o que é a empresa prestadora de mão de obra, aquela que seria a terceirizada. E ao fazê-lo, diz, em outras palavras, mas as expressões são essas, eu não vou trazer o texto completo, mas ali se define como empresa prestadora aquela que contrata, assalaria e dirige a prestação do trabalho. Dirige a prestação. Traduzindo, na minha modesta opinião, não mudou nada, porque a grande perspectiva da relação de emprego, a grande maior perspectiva é a subordinação. Então, ainda que eu tenha liberdade, eu agora como tomador de mão de obra terceirizada, ainda que eu tenha liberdade para contratar em atividade que não seja fim do meu empreendimento, se eu dirigir a prestação desses trabalhadores da terceirizada, a toda evidência eu continuarei sendo ou serei condenado, porque eu sou o verdadeiro empregador, porque a direção da atividade, embora não remunere, embora não tenha contratado, eu estou a dirigir. Então, para mim é um cuidado. Então não houve uma grande liberalidade. E se eu não registrar esses trabalhadores, ainda serei multado em multas expressivas, fixadas desde logo em R$3.000 por empregado não registrado, com redução em empresas, microempresas e outras atividades ali descritas. Então não é bem por aí, ou seja, não há uma liberdade absoluta dos empresários, assim como não há perda de direitos necessariamente com relação ao surgimento desta nova lei. Então, estes são os dois mitos rapidamente aqui expostos que eu procuro desde logo desfazer. Vamos ter isenção na análise, portanto, que se segue, e faço a primeira afirmação do que eu reputo verdadeiro. A lei é muito boa, e faço essa afirmação fundado em dois critérios, dois aspectos que reputo importantes e me toca dizer assim, necessariamente a serem observados, desde logo na leitura da lei. Por que essa lei é boa? Ela é boa por duas razões, no meu entendimento. No primeiro momento, e já foi referido aqui brilhantemente pelo desembargador Amauri, porque esta lei traz a normatização,
traz ao concerto jurídico uma série de atividades reais, sociais, conhecidas e existentes, que antes não tinham nenhuma regulamentação. Deputado, estivemos juntos quarta-feira em Bagé, e lá, e eu vejo aqui agora, foi citado até o exemplo dos garçons, esses ilustres trabalhadores, né, que nos auxiliam aqui de forma inestimável. Eu citei essa situação em Bagé e via lá um número bem maior de garçons à noite, não era almoço, né? Uma reunião jantar. E ao final, isso Vossa Senhoria não sabe, deputado, no final eu fiz uma espécie de enquete informal. Eu conversei, tenho fotografia no meu celular aqui de garçons com os quais eu conversei, não é? E não foram tantos assim, mas 3 ou 4 com quem eu conversei, acredite se quiser, nenhum tinha carteira assinada como empregado do local ou do restaurante que estava prestando o serviço. Nenhum tinha. Eu sou balconista de loja, eu tenho uma outra determinada atividade, eu melhoro o meu orçamento familiar fazendo esse serviço aqui. Por quê? Porque não é sempre que tem festa aqui, né? Uma festa semelhança dessa, mais ou menos parecido como essa. E eu disse para ele, pois é, se cuide, porque se na vinda você vier e for sofrer um acidente, não é acidente do trabalho não, viu? Porque você não tinha carteira assinada. Agora o empregador que tomar esse tipo de atividade, na minha ótica, se obriga a fazer o contrato de trabalho. E, portanto, ele terá todas as garantias decorrentes da relação de emprego. E no tocante ao trabalho intermitente, que é um dos exemplos de atividade que não estava inserida nas normas do nosso direito e agora estão, né, uma situação fática que não tinha esta proteção, eu sinto assim, mas tem alguma novidade no trabalho intermitente? Ou sou eu que não estou interpretando bem o que é o trabalho portuário? Ora, o trabalho portuário é um trabalho intermitente. Fui e sou advogado de vários portos no Brasil. Vários portos, atuei em Salvador, no Porto de Santos, aqui em Rio Grande, fui advogado do órgão. E o que eu vejo? Se tem navio, se trabalha, se não tem navio, fica em casa. Então, primeiro que não é novidade. Segundo que traz ao direito uma relação social que não tinha nenhuma garantia. Isso significa o que? Além da liberdade já referida pelo desembargador, de o trabalhador dizer, não, essa noite eu não vou porque não quero, não interessa a razão, não é? Ele passa agora não só a receber aquela diária, mas passa também agora a receber, na proporção devida, evidentemente, 13º salário, férias e recolhimento de fundo de garantia. Isso não é bom? E cito mais, quando referi esta situação, eu, como juiz do trabalho, julguei, não vou dizer centenas porque eu não fiz nenhuma contagem, mas dezenas com certeza. Para quem conhece Porto Alegre, conhece a Praça da Alfândega, no canto da Praça da Alfândega, num dos cantos, nós temos o chamado Largo do Medeiros, e na ponta da praça, junto a esse largo, tem uma banca de revistas, e ali havia uma bolsa de trabalho. 10 horas da manhã em diante se reuniam ali os garçons. E aí começavam a chegar os maîtres e donos de restaurantes, olha, eu preciso de 10, 20, quem dá mais? E era uma bolsa de trabalho, sem nenhuma garantia, trabalhava, recebia a noitada, porque geralmente era à noite, nem era de dia, e não tinha nenhuma garantia. E o trabalhador portuário hoje, que faz o mesmo trabalho, intermitente, trabalha quando tem navio, quando há o oferecimento do trabalho pelo órgão gestor de mão de obra. Esse trabalhador do porto, nas 48 horas subsequentes ao trabalho, ele recebe depositado na sua conta o trabalho, 13º, férias, fundo de garantia, tem todas as garantias. O que é melhor? Como a lei não é boa nesse sentido, é melhor ficar lá na praça, no frio e na chuva, esperando que um dia venha um maître de um restaurante ou de um hotel para uma recepção esporádica, ou é melhor ter a carteira e receber um WhatsApp em que se diz, olha, sábado à noite tem uma festa, quer vir? Não quero, então não vem. O que impede que ele tenha vários contratos na mesma carteira e escolha aquele que lhe pague melhor naquela noite? Então, eu acho que a lei é boa nesse sentido.
Um outro aspecto, eu vou reunir as duas situações assim, que me parece pelo menos a regularização de uma delas e a novidade com relação à outra. Trabalho 12 por 36 e o intervalo intrajornada, na perspectiva, né, abordada rapidamente pelo desembargador, no sentido de prevalência do negociado sobre o legislado. Desembargador, eu vou lhe acrescentar 2 exemplos que eu vivenciei como integrante da seção de tecidos coletivos do TST na época. O primeiro deles, vigilantes de carro forte. Fizeram uma convenção coletiva, segundo a qual não tem intervalo para refeição. Em contrapartida, havia a vantagem de pagamento dessa hora, com um adicional de 100%, etc, etc. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação anulatória dessa cláusula no TST. E o TST, já antecipo, manteve a cláusula. E por que manteve? O exemplo foi dado aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se ainda é, mas o Banco Central em Porto Alegre, na Avenida Alberto Vinci, em Porto Alegre, no centro da cidade. E era transportado do numerário para todo o estado, evidentemente. Então, o exemplo dado, esses valores, milhões, tinham que ser transportados, por exemplo, para a Uruguaiana. Bom, mas se nós temos que cumprir a lei do intervalo de 1 hora, o que se recomendaria? Olha, quando chegar o meio-dia, você está vigilando, né, motorista e vigilante do carro forte, quando chegar o meio-dia, você pare no restaurante, feche o carro forte e vá almoçar. Depois, 1 hora depois, você volta. Não preciso dizer mais nada, mas vou acrescentar, quando o ilustre desembargador referiu o transporte coletivo urbano, mesma que eu digo assim, também uma negociação coletiva, objeto de ação anulatória pelo Ministério Público, motoristas e cobradores no Rio de Janeiro. E não foi para chegarem mais cedo que eles abriram mão do intervalo legal de 1 hora e aceitaram um intervalo de 15 minutos. E nos depoimentos a que assistimos, eles disseram assim: ministro, nem 15 minutos nós usufruímos. E o senhor sabe por quê? Porque o fim da linha da maioria dos ônibus no Rio de Janeiro tem como fim da linha a boca das favelas. E nós não temos como ficar 1 hora sentado na boca de uma favela. E muitas vezes com o numerário do caixa do ônibus. Nós nem 15 minutos nós fazemos. Chega lá, desembarca, embarca e o ônibus sai correndo. Então nós não queremos intervalos de 1 hora. Agora nós, magistrados, diríamos: não senhor, o senhor tem que obedecer à lei. E o senhor é vigilante do carro forte? Não senhor, o senhor tem que gozar do intervalo. Para o caminhão lá, né, que vai a 60 por hora para fazer 800 quilômetros até Uruguaiana. E seja o que Deus quiser, fecha a porta do carro e vai descansar. Não senhor tem merece. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E quem melhor que os trabalhadores e os empresários para sentados de forma madura, honesta, eticamente razoável, sentem e resolvam as suas dificuldades. Então é claro que o negociado tem que prevalecer sobre o legislado. Aliás, com todo respeito, achei muito bom que esses 2 dispositivos mencionados pelo ilustre deputado tenham discriminado o que é permitido e o que é ilícito, não é? Eu até diria que seria proibido. Eu até apreciei isso, porque nós sabemos como se raciocina, né, de forma muitas vezes ideológica e até mesmo irracional, quando o sentimento se sobrepõe à razão. Ora, o artigo 7º, 26 da Constituição Federal sempre assegurou, no meu modesto entendimento, sempre assegurou a prevalência do negociado. O direito do trabalhador de ver observada a norma coletiva é garantia constitucional, está acima da lei. Sempre esteve, desde 88, acima da lei. Agora, que venha regulamentar, acho ótimo. Então fica um pouco mais calmo, mas já podia. É claro que esta prevalência do negociado haveria de respeitar outros direitos, né, de natureza não patrimonial. É claro que o trabalhador não pode dispor sobre a sua saúde, porque a saúde não é dele, que está protegida pela legislação e também pela Constituição. E aí já enuncio alguns outros exemplos
em que acho ser razoável, não apenas por ter trazido ao direito certas situações de trabalho sociais existentes, inequívocas, né? Mas também por ter tentado, se o fez da melhor forma possível, eu não tenho condições aqui de afirmar, mas pelo menos se deu um grande passo que será certamente, em alguma eventual inconsistência, poderá ser aperfeiçoado, como aqui já também se citou. Ou seja, é boa essa legislação, porque normatiza sobre situações sociais que não eram normatizadas, mas por outro lado ela é boa porque ela tenta dar mais clareza a institutos já existentes. O desembargador poderá convir comigo, os dois desembargadores aqui presentes, Dr. Ricardo Geller, meu querido amigo. Por exemplo, conceito de grupo econômico. Eu, pelo menos, tive muitas dificuldades, porque às vezes o cidadão é sócio majoritário aqui e tem 5% numa outra empresa, e você arrastava as duas com relação a um débito de uma delas. É a melhor regulamentação ou conceituação? Não sei, mas pelo menos se fez uma tentativa de unidade para o entendimento e interpretação da lei. Outras situações, a responsabilidade do sócio retirante. Julguei muitas e muitas causas, não vou dizer que tivesse dificuldade em decidir, porque a grande dificuldade do magistrado, pelo menos toda a minha carreira de 32 anos de juiz, não foi decidir, foi estabelecer a verdade fática. O meu juízo de aplicação da lei era simples se eu tivesse segurança sobre os fatos. E muitas vezes eu julguei, e aí se tornou complicado, porque ele dizia para mim: olha, eu estou fora da empresa há 15 anos, nunca fui diretor, tinha 5% da empresa, e agora foi apontado como responsável por uma dívida de um período que nem era o dele. E aí você teria que decidir computando, organizando todos esses fatos. Agora se estabelece objetivamente qual é a responsabilidade do sócio retirante. Eu acho isso muito bom, acho que simplifica, né? É a melhor simplificação, não sei, mas para mim acho muito bom, né? Trabalho de tempo parcial. Eu tenho referido que o trabalho de tempo parcial não é uma novidade nossa, e só pela curiosidade, na época em que eu morei na França fazendo o meu doutorado, eu tomei conhecimento, não tinha a preocupação que tem hoje, nem o estudo que tem hoje com relação ao direito do trabalho, mas tomei conhecimento que o sistema de compensação bancária na França era realizado à noite, noite europeia. Sabem por quem? Por indianos que trabalhavam de madrugada e faziam toda a computação. Se a Índia fizesse greve, parava o sistema bancário francês e, logicamente, parava o sistema bancário europeu todo, talvez mundial. E o país precisou, com a máxima urgência, transferir de lá, porque aquilo saía ao final da tarde bancária, ia para a Índia, eles colocavam todas as informações no computador, e ao abrir um pouquinho antes de abrir o banco, recebia as informações, estava tudo contabilizado. E como fazer isso? Uma das soluções foi a contratação mediante trabalho de tempo parcial. Estudantes de informática, curiosos, né? Eu vejo há mais tempo, mas essa gurizada hoje sabe muito mais de informática do que nós mais velhos sabemos. Então eles passaram legalmente a contratar pessoas para trabalho por tempo parcial e conseguiram, com a brevidade que a segurança nacional exigia, a trazerem de lá para o seu país. Numa época de crise também, no tempo da Margaret Thatcher, conseguiram, por meio do trabalho de tempo parcial, mobilizar as mães de família a trabalharem nas suas horas vagas. Mãe de família, fizeram um estudo, das 7 da manhã em diante, acorda o filho, arruma o filho, leva o filho na escola, volta, prepara a sua casa. Muitas delas preparavam a refeição, lá pelas 2, 3 horas, que é o tempo máximo, buscavam as crianças, e o que ela faria das 4 em diante? Ficaria em casa? Também o trabalho fora de casa para a mulher é um fator de dignidade, sem falar
no reforço do orçamento familiar. Então, importante que se regulamente isso, se traga à luz do direito determinadas situações. Já foi referido aqui o teletrabalho. Hoje a informática, comentava há pouco com o desembargador Ricardo, que maravilha, hoje ele está trabalhando aqui em Cachoeira como advogado. Não precisou trazer um escritório em Porto Alegre. Quando a presença pessoal é necessária, eu faço isso hoje. Quando é o tribunal, eu vou até o tribunal, vou até Brasília para fazer uma sustentação. Agora, as minhas petições, de onde eu estiver, não precisa estar nem no meu escritório, da minha casa, eu digito e mando, está protocolizado, e ainda recebo, tem o meu recibo aqui de protocolização. Então, são situações absolutamente necessárias. Indenização por dano extrapatrimonial foi referido corretamente, eu endosso. Trabalho intermitente também, prevalência do acordo coletivo, etc. No tocante às parcelas que integram o salário ou deixam de integrá-lo, importante se definir isso. É claro que havia muitos empregadores que, de certa forma, pela mudança da denominação, tentavam burlar, né, a natureza exata da vantagem fornecida para que não integrasse, né, algumas parcelas. Agora se define com maior clareza, né? Rescisão de contrato de trabalho mediante acordo. Eu fiz uma confissão de fraude em alguma das palestras que já fiz, da qual eu participei como ministro. Por quê? Porque eu há 21 anos lecionava na PUC em Porto Alegre, na Faculdade de Direito. Era titular da cadeira de Direito Processual do Trabalho. 21 anos. Fui nomeado ministro. Não tem como ficar em Porto Alegre, tem que morar em Brasília. Mas eu queria o fundo de garantia que era meu. Eu peço demissão, como foi dito, eu perco meu fundo de garantia. Então o que aconteceu? A faculdade me despediu sem justa causa. E no dia da homologação deste acordo, lá no sindicato, veio um office boy com os recibos rescisórios e um clipe, um bilhete. Pegaram um cheque de 4.000 e tantos reais, porque eu estava devolvendo os 40% do fundo de garantia, o aviso prévio, né? Desproporcionais. Mas para que fazer isso? Homologação extrajudicial de acordos celebrados. Quantas vezes o desembargador, os dois desembargadores aqui, eu pelo menos interrogava. Era muito fácil acontecer, né? Entrava a reclamatória trabalhista, até mesmo antes da notificação ou citação do devedor, atravessar uma petição de acordo. Eu digo, não pode ser isso aqui, não. Mas não deu nem tempo de chegar a reclamação. Fazia audiência e na audiência eu interrogava o reclamante. Como é que é essa história do acordo? Não, quando eu ajuizei a reclamatória já estava tudo acertado. Não, mas a lei não permite isso. O Poder Judiciário, né, exige o conflito e a provocação, né? Então, agora pode. Como eu poderia ter feito esse acordo lá na PUC, receber 80% disso, daquilo, etc., sem nenhuma situação de simulação, né? Então a lei é absolutamente boa, né? Inclui também, estou apurando aqui, o problema da prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Sempre deveria ter sido isso, quando a regra geral prevaleceu sobre a especial. Ora, a convenção coletiva é a regra geral, o acordo é a regra especial. É uma situação específica de uma determinada empresa. Aí você está em dificuldade financeira, conseguia um acordo coletivo para pagar 10. Na convenção coletiva, as empresas mais bem estabelecidas estabeleciam 20, e você anulava os 10 e tinha que pagar o 20. Então, para que os 10? Para que o acordo coletivo? Então, eu vejo que a lei foi, pelo menos tem essa tentativa, de estabelecer situações de clareza maior a institutos já existentes, assim como trouxe situações que não tinham regulamentação, trouxe ao direito. Segunda verdade, a lei não é boa em alguns aspectos, no sentido, a lei não é perfeita. Foram referidos aqui, quer dizer, o tolimento à criação e alteração de súmulas pelo TST, artigo 702. Ora, a Constituição Federal, no artigo 96, inciso 1, ela dá competência privativa ao tribunal na sua organização interna.
e dizer que para o Tribunal Superior criar uma súmula ou uma orientação jurisprudencial precisaria de decisão de 2/3 dos seus integrantes. São 8 turmas, daria no mínimo 6 turmas. E teriam que decidir 10 sessões cada uma, em sessões diferentes e por unanimidade. São 60 sessões para você poder alterar uma súmula, quando na realidade isso será um impeditivo prático. Por que será um impeditivo? Porque normalmente, se eu tinha várias ações diferentes, várias ações iguais, o que é muito comum, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, determinados outros bancos, Banco Bradesco e até empresas mesmo, levava-se para a sessão, 5 ações iguais, e dizia: vamos julgar a primeira, a matéria é essa, decidia-se, olha, as remanescentes são iguais, então estão decididas iguais. Agora não, tem que levar uma na sessão, outra na outra, 10 vezes na mesma sessão, em 6 turmas, são 60 vezes, e por unanimidade. Quer dizer, se um ministro se afastou, tem um convocado, se ele entrou em férias, se ele se aposentou, já fura tudo, vamos começar de novo. Era um absurdo. Então, discordo desse tipo de situação. A fixação de dano extra, indenização por dano extra patrimonial, né, com base no salário, também já foi referido, né, estou plenamente de acordo. Então, situação de homologação de acordo extrajudicial, muito bom. A segurança da desconsideração da personalidade jurídica como instituto aplicável às relações processuais do trabalho, por que não? Cansei de ter cidadãos, sócios de empresa, né, chorando na minha frente, porque eles de repente estão lá com seus bens penhorados sem nenhuma. É claro que depois de penhorado é mais difícil, você correr atrás é mais difícil que você ter a oportunidade de se defender antes de ter a constrição correspondente do seu patrimônio. Então, já me avisaram que eu tenho 5 minutos, já estou ultrapassando aqui. Eu finalizaria dizendo: não acreditem em 2 mitos que se criaram. Afirmo que a lei, em inúmeros aspectos, é muito boa, porque regulamento que não era regulamentado e precisava de regulamentação, tenta esclarecer vários institutos que causavam dúvida, e agora me parece, pelo menos se dá um parâmetro para dirimir essas dúvidas. Concluo dizendo que acho que entre positivo e negativo ela é maximamente positiva do que negativa, e o que ainda faltar, evidentemente, né, o tirocínio do nosso legislativo, da magistratura do trabalho, né, dos advogados nas suas teses, é que vão fazer agora o aperfeiçoamento que a sociedade, a nossa sociedade exige. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção. É isso. Obrigado. De tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce